Vamos ler com a ajuda de Deus no Evangelho narrado por Lucas, no capítulo 12, iniciaremos a partir do verso 13. E disse-lhe uma multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andais inquietos, porque as gentes do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro no céu que nunca cabe, onde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais.
E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com certo batismo. E como me angustio até que venha cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairá dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Amém. Já o Senhor vinha dialogando com seus discípulos, tinha anunciado acerca da conduta daquela geração difícil, dos doutores da lei que tiraram a chave da ciência. Eles não entravam, mas o pior é que não deixavam as pessoas entrar. A chave da ciência estava com eles, que é a palavra de Deus. Essa é a chave que o Senhor falou que daria para Pedro e deu aos demais. Eu te daria as chaves do reino, e o que você ligar aqui, eu ligo lá em cima. Essas chaves, hoje entregue a nós pelo Evangelho da Graça, estavam na mão de um grupo reduzido de pessoas que não conseguiam aceitar o Senhor Jesus. Antes desse discurso, ele falava do fermento dos fariseus. Nós somos trabalhados, irmãos, nós somos doutrinados sem perceber. Ao longo da história da humanidade, o doutrinamento é crescente, gradativo e ininterrupto. Ao longo dos anos, dos últimos particularmente, o doutrinamento da sociedade está atingindo níveis absurdos. Nós vemos, vocês têm visto, crianças pequenas
que são ensinadas a falar que elas pertencem a outro gênero. Crianças de 4, 5 anos definindo que não é mais menino, nem menina. Tem país na Europa que se o pai interferir, ainda ele vai responder na justiça. A escala de valores sofreu uma inversão absurda, porque, irmãos, sabe o que é o fermento? Existe um fermento natural biológico. Eu até procurei uma ocasião ver como que será que eles fazem esse fermento. Esse fermento é feito com a farinha e eles colocam, ela é contaminada com um certo tipo específico de micro-organismo, e essa farinha então ela sofre uma mudança, ela fica contaminada e ela deixa de ser propriamente uma farinha e se torna um fermento biológico. Quando você pega essa farinha trabalhada por esses micro-organismos, que agora é fermento, põe numa massa, leveda a massa toda. Foi precisamente isso que o inimigo fez. Ele foi colocando um fermento na sociedade, gradativamente. Levedou a sociedade com o fermento do pecado. E um contaminado vira fermento também, contamina outro. E o lugar que tinha um fermento aparece 10, onde tinha 10 aparece 100. E a sociedade nossa hoje está completamente fermentada pelo pecado. Vemos o mundo ajoelhado diante dos prazeres, do pecado, da distração, da mentira, da ilusão, da fantasia. Não é por acaso que ele veio colocando essas informações importantíssimas aqui. E ele cai aqui. Um homem numa multidão procurou Jesus, para Jesus repartir a herança dele. Olha como que ele deslocou o eixo do valor. Jesus Cristo, adiante dele, ele poderia se ajoelhar nos pés de Jesus e falar: Senhor Jesus, faz de mim um discípulo teu, perdoa meus pecados, me leva para o céu. Ele viu em Jesus uma oportunidade de fazer uma tratativa comercial. Bom, percebe como que o foco do ser humano vai deslocando, e se nós não tiver cuidado, o fermento pega cada um de nós também. No caso deles, eles eram hipócritas. O hipócrita é um homem mentiroso. Sabe por quê? Porque ele aparenta ser o que ele não é. Ele vive uma fantasia. A vida dele tem uma fachada, e atrás da fachada tem uma verdade que ele não mostra. O hipócrita é, por excelência, um mentiroso, na sua forma de se mostrar para as pessoas. O hipócrita, ele é uma pessoa, mas se mostra outra. É como um lobo vestido com pele de ovelha. E assim, a hipocrisia deles não permitiu que eles entrassem no reino, e eles estavam segurando o povo para não entrar também, recusando Jesus. E aqui nós vemos que um homem rico foi procurar resolver seus problemas com Jesus. Ser rico ou ser pobre é uma questão puramente financeira. Agora, aproximar de Jesus é uma questão espiritual. Quando nós vamos até Jesus, nosso propósito tem que ser vida eterna. Nós nunca podemos procurar Jesus Cristo ou Deus, porque Jesus é Deus, por qualquer assunto que não seja a vida eterna. As demais coisas Ele acrescenta. Mas nosso foco tem que ser calibrado na salvação. Nosso assunto é esse. Nós não temos que frequentar a igreja para buscar uma solução financeira nem sentimental. Nós temos que frequentar a igreja para adorarmos a Deus, para participarmos da vida espiritual que é ministrada pela palavra dentro de nós. Essa é a proposição. Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Homem, quem me pôs por repartidor entre vocês? Tem pessoas que fazem isso. Eu não vim para isso. Eu não vim para repartir a sua herança. Eu vim para distribuir a minha herança. Se ele tivesse pedido a herança de Jesus, foi ela que você alcançou. Esse homem queria dividir a herança dele, um repartidor. E Jesus veio cá trazer a sua herança para nós gratuitamente.
todos nós somos herdeiros da glória de Deus na pessoa de Jesus. Procurou o repartidor certo, mas com o motivo errado. E bem-aventurado é você que procurou o repartidor certo com o motivo certo. Jesus tem coisa a repartir contigo, e é a glória e a vida eterna. Você que está escutando essa palavra, onde quer que você esteja escutando, você aceita essa proposta de Jesus Cristo? Ele propõe repartir o reino dele com você, e não custa nada. Não tem que fazer curso preparatório, não tem que ter nome influente, não tem que ter aparência, só tem que ter um coração voltado a Ele. É tão fácil, é tão difícil. Tem coisas que são tão simples que as pessoas recusam. Se fosse complicado, algumas aceitariam. Quando aquele general, vocês lembram? Lá com Eliseu, foi ter com Eliseu, o Eliseu falou com ele: receita, entra 7 vezes no rio e sai. Ele ficou nervoso. Ah, tem dó. Na minha terra tem rio muito melhor que esse rio, seu Michuruca aí. Agora vem cá mandar em 7 vezes no rio, vamos embora. E nervoso. Alguém tomado por Deus falou: meu senhor, vamos arrazoar juntos. Se o nosso Senhor tivesse mandado o senhor fazer uma coisa muito difícil, o senhor está com lepra, o senhor sabe que você vai morrer e não tem cura. Ele parece que tem solução da parte de Deus. O senhor não ia fazer, não? Eu falei: eu iria. Bom, quem pode mais, pode menos. Ele está te pedindo para entrar no rio 7 vezes. É muito razoável o senhor aceitar. Isso é um pedido pequeno e gasta pouco tempo. O senhor está certo. Na 7ª vez que ele saiu do rio, saiu purificado. Será que foi o rio que tinha uma água milagrosa? O que vocês acham? O milagre estava na obediência. Esse é o grande segredo. A obediência faz acontecer coisas maravilhosas. Jesus é o grande repartidor das riquezas eternas e não cobra nada. Aqui você não paga nem dízimo. O senhor não quer nada seu, mas ele só quer o seu coração. É isso que ele quer. Repartidor de herança eterna é o nome de Jesus. Para onde eu vou, eu levarei vocês. Olha o que ele falou: eu vou para um lugar. Pedro falou: eu estava indo para ser assassinado. Falou: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Eu falei: não, eu vou te acompanhar. Eu falei: agora você não pode, mas depois vocês vão. Esse convite está estendido, e olha que coisa bonita, você aceitou o convite. Nós estamos caminhando para o céu. Não tem maior excelência do que essa, porque a avareza desse homem não deixou ele enxergar em Jesus o que alguns miseráveis enxergavam. Até leprosos, irmãos, até cego. Jesus passava, até cego viu, pela fé antes de ser curado. Aquela multidão fazendo aquele ruído, o cego falou: que barulho é esse aí, gente? Ah, Jesus de Nazaré passa por aqui, e aquele que faz milagre é Ele. É Ele mesmo, é Ele. Jesus! Começou a gritar: Jesus! Não quiseram que ele gritasse, mas ele gritava cada vez mais. Enxergou em Jesus a solução do seu mal. O bonito é que ele sabia que aquele poder de curar seus olhos só poderia vir de Deus. Portanto, quando ele pediu um milagre, ele confessou que Jesus era filho de Deus. Vocês entendem isso aí? Ele não foi atrás de um milagreiro. Ele viu pela fé na pessoa de Jesus a pessoa divina de Deus. É essa a grande sorte. A chave hoje não está na mão de Pedro, mas está aqui na palavra de Deus. Deus abre a chave para você que não entrou. Entra nessa bendita graça. Entra no caminho da salvação. Não te custa nada, apenas fé. Esse homem, com essa proposta equivocada, o Senhor falou com ele uma parábola. Tinha um homem que tinha uma herdade, uma fazenda. Ele era muito rico. E ele pensava: o que eu vou fazer? Eu estou ficando cada vez mais rico, meus celeiros estão cheios. Vou desmanchar meus celeiros, fazer um maior ainda para guardar mais mantimento, porque eu estou com muita produção. Estava bem financeiramente.
O Senhor falou com ele, e ele falou assim: ó minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. E assim as pessoas fazem. Tem pessoa que no banco tem dinheiro, se gastar todo dia não acaba com ele. Tem pessoas assim. Tem pessoa que para gastar o dinheiro dele tem que pegar mais de um para gastar. É muito dinheiro. Tem fazenda, tem uns que tem empresas. Não acaba. Esse aqui estava desse jeito, não acabava. Foi buscar Jesus, o repartidor do céu, para repartir da terra. O Senhor falou com ele uma parábola. Esse homem, quando fez esse propósito, a palavra que ele ouviu foi essa: louco. Você juntou tanta coisa, sabe o que vai acontecer com você? Essa noite você vai morrer. Amanhã cedo essas fazendas, tudo que você tem, continua aí, mas não é seu mais. Porque para onde você vai, você não pode usar nada que está aqui. E quem vai ser dono disso aí? Isso não é seu. Apenas usufruto enquanto você está vivo. Olha, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Irmãos, irmão, irmã, você tem ajuntado tesouro com Deus? Veja se você tem alguma coisa que você tem acumulado com Deus. Oração, santificação, boas obras, boas palavras, conduta, porte, sentimento limpo, postura santa, equilibrada. É isso que está falando. Essa noite te pedirão tua alma. Se cada um de nós aqui hoje recebesse do Senhor uma sentença: ó, essa noite seu tempo acabou. Será que nós tínhamos condição de falar: para mim está de bom tamanho, Senhor, posso não estar rico, mas também não estou muito pobre, não tenho uma reservazinha guardada aí contigo, porque eu tenho me dedicado em te servir. E essa foi a instrução. E falando desse homem, ele aproveitou para ensinar, dizendo aos discípulos: não fica muito apreensivo pela vida, sobre o que vão comer, o que vestir, porque a vida é mais do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Olha os passarinhos aí, eles não plantam, não cegam, e não falta nenhuma comida no biquinho deles. Eles ficam até morrer, tem sempre comida no bico deles. Sou eu que provejo comida para os passarinhos. Se eu cuido de um passarinho, eu não posso cuidar de você também? Se eu tenho autoridade para cuidar desses bichos no mato, eu não posso cuidar de você? Não segue esse rico insensato que quer me fazer um repartidor de herança. Confia em mim, mas não é para buscar resposta para essa vida, é para buscar solução para a vida eterna, que só eu que tenho. É isso que ele estava ensinando. Só eu tenho resposta para a eternidade. E assim, por falar no passarinho e no fermento, a estratégia do inimigo é isso, ó. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você conviver com pessoas que têm um linguajar ruim, uma índole ruim, é muito provável que o fermento dele vai contaminar você. Porque vem assim devagar na mente, daqui a pouco nós estamos concordando com aquelas palavras, concordando com aquelas proposituras, e daqui a pouco a gente não é mais uma pessoa simples, nossa massa foi delevedada. Tem um passarinho, eu não me lembro se é o cuco, eu acho que é o cuco. Ele é assim, ó, quando o passarinho fêmea quer pôr um ovinho, ele sai voando, procurando um ninho de passarinho. E ele percebe o ninho que está com ovo recente, colocou lá o ovo, 1 ou 2 dias. O passarinho fêmea vai lá, põe o ovinho dela lá, junto com os ovinhos que já estão lá, e vai embora. Aquele passarinho que tinha os ovinhos não sabe que aquele outro ovinho não é dele, fica chocando. Quando choca o cuco, eu acho que é esse passarinho, ele nasce mais rápido, o ovo eclode mais rápido. Quando ele nasce, sabe o que ele faz? Ele é grande, ele pega os pés, joga para fora do ninho os ovos, tudo. Fica sozinho. A mãe começa a alimentar um passarinho que não é filho dela, foi enganada. Assim o inimigo faz, irmão.
A nossa alma tem que ser alimentada com a palavra de Deus. Não podemos deixar que o cu põe na nossa mente para nós alimentar aqui é um bicho que não foi Deus que produziu, não. Deus coloca em nós natureza fina, celestial. Se nosso coração tiver levedado, e dentro de nós está sendo gerado, é ovo estranho. É ovo estranho. Por isso que não é palavra de Deus, é um provérbio antigo, que foi dado no início dessa obra. Nós não podemos impedir que as aves voem por cima de nossa cabeça, mas eu posso impedir delas fazerem ninho na minha cabeça. Não é verdade? Eu posso não ter como evitar um pensamento de chegar, mas eu posso evitar que ele permaneça. É isso que ele falou: olha os passarinhos, eu cuido deles. Olha os lírios do campo, essas flores. Tem flores tão maravilhosas, irmão, mas são tão delicadas. Se pegar, apertar, ela já estraga. Tem umas borboletas maravilhosas, asas cheias de desenho, coloridos. Não vive quase nada. Se pegar na asinha dela, já sai a tinta na sua mão. Deus faz coisas tão caprichadas, tão delicadas, para ser jogada fora daqui a pouco. É isso que está dizendo. Percebe que as coisas pequenas têm o capricho de Deus? Imagina o que Ele fez lá em cima. Imagina o que tem no céu para nós, irmãos. Imagina o que entra. Ainda hoje pela manhã nós falávamos sobre corpo glorificado. Imagina o que vai ser quando nós entrarmos no céu com o corpo glorificado e conhecermos as coisas que Deus fez com esmero. Uma coisa é esse ambiente aqui embaixo, outra coisa é o ambiente lá em cima. Um lugar onde que Deus está presente, conversando na Assembleia dos Anjos, na união que Ele faz constantemente lá em cima. Faça ideia da organização. Salomão deixou a rainha de Sabá extasiada. Faça ideia como que vai ser a nossa entrada lá em cima. Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida de você também. Em qualquer situação que você se encontre, em qualquer estágio da sua vida, em qualquer problema que você foi alcançado pela sorte ou pela má sorte, Cristo tem uma resposta de paz para você. Ele tem herança para você. Ele te coloca herdeiro da herança. Aceita Jesus Cristo como seu único Salvador. Põe nele toda a sua esperança. Põe nele o seu coração. Põe nele tudo que você tem de mais seguro. E Ele vai sempre te ajudar por um caminho que às vezes não é o que você espera, mas Ele sempre vai te ajudar. Aqui, irmãos, buscai o reino dos céus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não envelheçam. Vocês entendem isso aqui? Não é bolsa fisicamente. Tem uma expressão que nosso Senhor Jesus usou. Ele fala assim: o odre. Eu não ponho vinho novo em odre velho. Essa aqui, odre aqui, ó. Põe tesouro aqui dentro. Põe valores cristãos aqui dentro. Põe sentimentos nobres aqui dentro. Que você vai ficar rico. O que adianta você ter uma situação boa aqui embaixo se lá em cima você está perdido? Não deixa entrar. É melhor não ter nada aqui e ter tudo lá em cima. Mas se eu te dar aqui embaixo, eu te dar lá em cima também. A glória a Deus, Ele quer aproximação conosco. É essa a proposta dele, irmãos. Estejais cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. A candeia nossa fica acesa porque a candeia emitia luz. E a luz que tem que estar acesa em nós é a nossa alma. Se nós tivermos a luz de Deus em nós, não seremos enganados e essas trevas não se acumularão em nós. Toda essa proposta que está no mundo, ela não vai ser transferida para nós. Para nós o pecado continua tendo cheiro e peso de pecado. Para nós o que é pecado na Bíblia não mudou. Jesus Cristo não mudou, Deus não mudou. Tudo que era pecado no tempo de Jesus continua pecado no tempo de hoje. O que Jesus proibiu há 2000 anos atrás, Ele proíbe hoje 2000 anos depois. O que Ele abençoou 2000 anos atrás, Ele abençoa 2000 anos depois. Prostituição, inveja, homossexualidade, sodomismo, mentira, roubo, inveja, latrocínio, tudo isso aqui é pecado. Era pecado, vai ser pecado enquanto o Espírito de Deus
Deus estiver em nós, nós vamos confessar que é pecado. Só vamos deixar de confessar se Deus que nos defenda e não acontecer isso nunca. Mas se o Espírito de Deus sair de nós, o mundo não pode entrar em nós. Tem duas fases do crente. Uma é quando ele sai do mundo, e a outra é quando o mundo sai dele. Nós temos que tirar tudo do mundo de nós, irmãos. Não pode ter em nós, o fermento não pode estar em nós. Nós não podemos começar a aceitar agora a nova filosofia do mundo. Eu já escutei isso aqui, mas o tempo é outro, mas Jesus não é outro não. Mas o tempo mudou, irmão Luiz, mudou, mas a palavra de Deus é a mesma. Nós somos o mesmo povo primitivo, que cremos na santificação, na honra, na justiça, na ética, na moral, na palavra, no poder de Deus operando e transformando nós. Nós não somos bons, mas uma coisa nós sabemos: enquanto Jesus Cristo estiver trabalhando em nós, nós estamos melhorando, para pegar nossa herança, para nós pegar, aquele dia vai ser lido lá na plenária universal, o nome de um por um. Eu quero encontrar meu nome lá, no livro da vida. Eu quero ver lá. Não é, irmão? Tem muitas pessoas que fizeram loucura, como fez Esaú, não foi? Que por um prato de lentilha trocou a primogenitura. Não troca a primogenitura por um prato de lentilha, homem, mulher de Deus. A obra de Deus é a mesma. Não se deixe enganar. O pecado continua tendo preço de pecado, e o preço do pecado é a morte. Não se deixe enganar. Ninguém se deixa enganar. Quem gosta de pecar não gosta de Deus. Quem se entrega ao pecado se entrega à morte. E servir à morte é ser escravo do próprio inferno. Hoje a palavra de Deus mais uma vez ecoa claramente nos nossos ouvidos. O homem e a mulher de Deus tem que se santificar cada dia. A candeia tem que estar acesa. Deus tem que passar por você, por mim, por nós, e falar: valeu a pena investir nessa mulher, foi bom ter investido nele. Porque passa o tempo, eu vejo ele interessado, ela interessada, ela chora, ela bate, ela pede, e quando arrepende, vem até mim e fala: Senhor, eu quero misericórdia. E a misericórdia do Senhor é o nome dele, é o nome dele. Alguém hoje chegou diante do Senhor, ouvindo esse culto, falou: misericórdia, assim te diz o Senhor, misericórdia é meu nome para você. Eis aqui a misericórdia minha na boca do pregador, receba a minha misericórdia. Eu sinto o Espírito de Deus aqui, irmão. Glórias a Jesus. Você encontrou com a misericórdia na boca de um pregador no Brás hoje aqui. Glórias a Jesus. A hipocrisia, o fermento maldito do pecado, que faz levedar toda a massa, não vai estar em nós. Hoje essa palavra dá um assopro nos nossos ouvidos, afugenta de nós a aceitação do mundo. A sua filha, mas é minha filha, mas é minha filha. Mas antes de você tê-la, Deus te criou. Você tem que respeitar mais seu Deus do que a sua filha. Quem ama mais filho do que a Deus, não ama Deus. Você não pode acobertar pecado da sua filha nem do seu filho. Você não pode importar o pecado dele para dentro da sua casa e falar: mas eu tenho que aceitar o pecado dele. Você tem que aceitar a verdade da palavra. Não estou mandando julgar ninguém fora, não é isso. Mas não importamos pecado. Mas é meu filho, é seu filho, é sua filha. Mas lembra de uma coisa: a honra de Cristo está em você. Ele morreu na cruz para te fazer uma mulher, um homem digno. Trate bem, ame, ore, abrace, perdoe, mas não compactue com treva. Não compactue com treva. Não é pregação adocicada, não é pregação que o Senhor me traz aqui. Hoje nós estamos vivendo isso aí, irmão. As pessoas estão começando a fazer pacto. Pessoas que começam a fazer certos acordos. Se eu vejo um pecado, eu não posso falar: é meu amigo, é meu filho, eu estou de acordo. Não, eu estou em desacordo. Não deixo de amar, mas eu estou em desacordo. Não posso concordar com isso aqui. Essa que é a proposta do Senhor. Estejais cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Hoje, se você escutar essa palavra, a sua candeia vai dar uma brilhada nela aqui hoje. Vai brilhar a sua candeia mais hoje aqui. Você vai sair daqui com a candeia mais acesa. O inimigo está assoprando, o assopro dele apaga, mas o assopro de Cristo acende. O assopro dele, você viu o que está escrito?
eis que produzirá juízo. Sabe o que é juízo? Juízo não é que vai condenar, nesse sentido é outro. Eis que produzirá juízo. O homem começa a ter equilíbrio, a mulher tem equilíbrio. Opa, isso aqui não convém para mim. Não clamará, não se ouvirá sua voz na praça, em verdade produzirá o juízo. Não quebrará a cana trilhada, nem apagará o pavio que fumega. O pavio está fumegando? Tem a sopa de Jesus hoje aqui. Não vai apagar. O inimigo está soprando para ver se apaga. Jesus hoje, por essa palavra, sopra e vai ficar aceso. E a candeia não vai apagar. Não vai apagar. Ele faz uma comparação. Vocês deviam ficar igual um senhor que saiu para as bodas, para uma festa, e deixou alguém tomando conta lá do que é dele. Fala, toma conta aqui que daqui a pouco eu volto. E quando passou um tempo, ele fala, bem-aventurados serão aqueles que quando o Senhor voltar, fala, como que estão as coisas aí? Organizada, tudo certo, tudo organizado. Eu continuo orando, continuo clamando, tenho até jejuado, tenho feito visita, tenho dado bons conselhos, tenho sufocado a minha natureza humana pela fé. Estou me esforçando o máximo que eu posso, Senhor. Bom e fiel servo. Pouca coisa que eu te dei, porque aqui embaixo não tem nada grande. Você foi fiel. No muito te colocarei. Entra bendita e bendito do Senhor, no meu reino. Que dia que vai ser isso aqui, irmãos? Mas aqui fala de outro tipo também. Se ele vier na terceira vigília, aqui são as vigílias judaicas, né? De 6 às 9, 9 às 12, 12 às 3, 3 às 6, são 4 vigílias. Ele fala, se ele vier numa dessas vigílias, que é uma vigília de escuridão, né? Da meia-noite às 3, bem-aventurado vai ser se ele encontrar aquele servo vigilante. Bem-aventurado, e vai se assentar à mesa e vai servir aquele servo. Mas se encontrar aquela pessoa distraída com tantas coisas e falando que o Senhor está demorando, ele falou assim, meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e embriagar-se, e virá o senhor daquele servo num dia que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, lhe dará sua parte com os infiéis. Aqui não é a volta global de Jesus, não. Aqui não é. Aqui não é o arrebatamento. Aqui é a morte súbita do crente. Virá o Senhor na hora que ele não espera. De repente, passa o mal, dá um infarto, o carro bate. Pronto, deu um AVC. Chegou o Senhor, fazendo as contas. Ali vai fazer o ajuste com ele. É isso que ele está dizendo. Ele chega de um jeito que a gente não está esperando. E por final ele fala aqui, aquilo que o Senhor trouxe na palavra aqui agora há pouco. Vim lançar fogo na terra. Forte a expressão, né? Foi lançar fogo. E Jesus não era incendiário. A terra que ele pôs fogo nela, é essa aqui, ó. A natureza humana, onde cresce toda sorte de erva daninha. Ele pôs fogo nessas coisas más que crescem em nós. Importa que seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha cumprir-se. Ele anunciava a sua ida à cruz, que trazia para ele grande sofrimento. Mas eu não vim trazer paz. Ele fala, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. É a paz dele, mas agora ele fala de outra coisa, da nossa relação com o mundo. Eu não vim trazer paz para vocês aqui no mundo, não. Eu vim trazer guerra. Aliás, eu quero falar para vocês uma coisa, vão ter 5 numa casa, 3 vai ficar de um lado e 2 do outro. Isso acontece com muita frequência. Comigo aconteceu isso. Um moço, a moça, um homem, a mulher, crê em Jesus, vem, se converte, vem para o nosso meio, a mulher não concorda. O filho critica, o neto reprova. Aí ele tem que fazer escolha, ou eu vou ficar fiel, ou eu vou seguir a Jesus, ou eu vou seguir minha família. Para que lado que eu vou agora?
minha mulher não concorda com a minha fé, meu filho me reprovou, minha filha falou que eu não posso ficar mais aqui. Para onde que eu vou? Vai para aquele que tem vida eterna. Hoje a proposta dele é dividir herança com vocês. Onde quer que essa palavra esteja sendo ouvida, a proposta de Jesus é essa: eu tenho herança para dividir com você e não custa nada. É só fé. Essa é a proposta dele. Ele veio fazer divisão. Por quê? Porque isso é que acontece no mundo, irmão. Aquele que ama filho, filha, pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim, disse o Senhor. Então nós temos isso aí. Nós temos que enfrentar isso aí às vezes até no trabalho. Não vou contar aqui porque é um testemunho, mas eu conheço irmãos e irmãs que foram experimentados a ponto de ser demitida e ficaram fiéis. Eu sei de um caso desse aqui, que ela, porque ficou fiel até o fim, aconteceu aqui em São Paulo, ela foi inclusive promovida. Mas alguns são despedidos mesmo. Quem ama mais qualquer coisa abaixo de Deus, peca. Deus está sobre tudo. Nada pode se comparar com Deus. Deus acima de tudo. Nada se pode comparar com Ele. É isso que Ele vem trazendo aqui. Eu vim trazer dissensão. Se você tiver que fazer um agrado para alguém, tinha uma mulher muito antiga, uma santa de Deus, até pela inspiração de Deus, tem um hino nosso, que ela, uma irmã analfabeta, tem um hino nosso que foi ela que compôs na inspiração do Espírito Santo, que ela não sabia nem ler. E essa irmã, numa inspiração de Deus, ela inspirou, ela compôs um hino pelo Espírito Santo. O marido dela pôs ela para fora de casa. Falou: você vai escolher ou eu ou seu Deus? Ela falou: bom, sem Deus eu não vivo. Sem você, com Deus me ajudando, eu vivo. Se você quiser ir embora, você vai, mas eu não posso largar meu Deus. Até o fim da vida dela, Deus nunca largou ela. Tenho a mãe de um amigo meu que já testemunhou aqui no braço. O pai largou ele. Aquela guerra, o tio falou: eu vou arrumar um homem para você casar com ele. Se eu não posso casar com um homem qualquer, não, sou serva de Deus. Então você sai da minha casa e some daqui, vem para debaixo dos viadutos em São Paulo. Ela fala: muito obrigado, Senhor, porque a tua graça me basta. Criou os filhos. Cristo tirou debaixo da ponte. O filho dela hoje vive fazendo missão e por revelação. Ninguém perde por ser amigo de Deus. Ninguém perde por amar Jesus Cristo. Pode perder qualquer coisa, não perca essa amizade. Sinais do tempo. Aqui fala. Vocês observam quando o tempo vai mudar, vai chover. Olha, quando você estiver com seu adversário, não é inimigo não, hein? Não é inimigo não. São seres humanos aqui. Essa palavra aqui, o contexto é esse, é ser humano. Você tem alguém que você tem problema com ele? Aqui eu vou te dar um conselho. Vai lá, reconcilia com ele, com ela, enquanto é tempo. Senão daqui a pouco aquele irmão, aquela irmã vai começar a falar com o Todo-Poderoso, queixando de você. E se Deus um dia chegar no limite a queixa dele, sabe o que ele faz? Entrega você na mão do meirinho. O meirinho não é lá de cima não, hein? Você vai para a cadeia, isso é espiritual. Você não vai sair de lá enquanto você não pagar o último centavo. Entra em sofrimento, em guerra, luta e não acaba a luta. Mas por que tanta luta? Você está pagando uma continha que você não quis acertar lá atrás. Você está andando com seu companheiro e está brigado com ele. Hoje essa palavra termina assim: homem e mulher de Deus, reconcilia-te com o teu companheiro, reconcilia-te com a tua companheira. Senão você pode ter que ser entregue ao meirinho e a conta para ser paga é ruim de pagar. E só sai de lá depois de que pagar o último centavo. Deus que me livre, eu não quero pagar essa conta não. E que você não queira também, mulher, homem de Deus, não queira pagar essa conta. Faz as pazes depressa. Você aceita essa palavra? No findar dessa palavra, vai fazer as pazes, vai consertar, vai fazer as coisas chegar no lugar. Você nem sabe se amanhã cedo você está vivo. Você vem falando aqui: eu venho igual um ladrão. E se ele vier igual um ladrão? Não é que ele age como um ladrão, Deus é Deus. Eu venho na forma como o ladrão vem, sem avisar, de improviso, de repente, não dou sinal que estou chegando. É isso que ele está dizendo. Guarda isso, homem e mulher de Deus. Não, olha que fala a palavra: não se deite o sol sobre a vossa ira, antes que o sol se ponha, pega a sua ira
arranca do seu coração, joga fora. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto é tempo, para que não aconteça de você receber uma fatura e você não ter saldo para pagar. Deus seja louvado.